Olá, queridos. Hoje, 23 de dezembro de 2017, o estudo semanal tem como título Vai-Gash, que significa e se aproximou. As leituras bíblicas são Gênesis 44, 18 a 47, 27, Ezequiel 37, de 15 a 28 e Efésios 3, de 14 a 21. Gênesis 45, de 1 a 15. A essa altura, José já não podia conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Volte depressa, meu pai, e digam-lhe: assim disse o filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Conte, meu pai, quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e traga meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. O estudo desta semana tem como título Se Aproximou, referindo-se ao fato de José se dar a conhecer a seus irmãos. No estudo da semana passada falamos que o eterno Deus é o Senhor da história, soberano e conduz a existência humana segundo os seus planos pré-estabelecidos na eternidade. Reconhecer isso é fundamental para os seus filhos. Quando entendemos que o Senhor dirige o curso da história, podemos descansar e confiar que tudo que ocorre está debaixo de sua providência. Falamos também que somos cooperadores de Deus e nossas decisões e atitudes somam para produzir no curso de nossas vidas os resultados projetados pelo nosso Pai. Muitas lições podem ser tiradas deste estudo semanal. Ainda que o resultado final tenha sido bom, creio que poderia ser de outra maneira. Os confrontos entre os irmãos de José mostram realidades nas famílias de homens de Deus. A partir de Abraão, Deus começa a desenvolver seu plano divino de formar uma nação única na terra. Projeto este que, envolve pessoas, personalidades, temperamentos, ambições, desejos, sonhos pessoais, interesses e etc. Para conciliar todos esses interesses, Deus estabelece a família onde a figura do pai é a própria figura dele, a figura de Deus. O pai é central, o sacerdote, o líder, aquele que comanda a família para um bem comum e direciona a mesma para atingir um objetivo pré-determinado. Tudo está certo, preparado e programado por Deus, mas o homem é livre. A importância do culto na família, o entendimento da eternidade e o projeto de Deus deveria unir os membros e todos se tornarem um, como Deus é um. Mas isso nem sempre acontece. Há um veneno do inferno chamado inveja. No caso da família de Jacó, está a formação de um povo, Israel. Todos são importantes.
Cada parte completará um todo. Não foi com Abraão ou Isaque, e sim com Jacó que surgiram as 12 tribos de Israel. A José foi confiada a tarefa de ir à frente para preparar o caminho e preservar a sua geração. O desfecho que lemos neste estudo é muito lindo, mas poderia ser diferente o curso dos acontecimentos. Quantas mentiras, quantas dores causadas, traumas, incertezas e principalmente o peso da culpa, que é um aguilhão terrível na vida do infrator. Nosso Pai trabalha hoje da mesma maneira. Ele forma as famílias, juntas em congregações, suas igrejas, com o propósito divino de preservar e abençoar seu povo. Quando as famílias são centralizadas no Altíssimo e em sua palavra, esta família vive em paz e harmonia. Quando cada membro compreende sua importância e a diferença de cada parte e o chamado específico de cada um, a glória do Senhor paira sobre esta casa. É preciso entender que profissão, função, graduação e outras atividades profissionais ou acadêmicas não distinguem o ministério de cada um. Quando a família está centralizada em Deus, todos são ministros. Um pode ser pastor, outro dentista, médico, advogado policial, construtor, empresário, não importa a forma de atuação na sociedade e a maneira de ganhar o sustento. Acima de tudo, deve estar em cada coração o desejo de cumprir a vocação e chamada, como falamos também no último estudo. Tiago, no capítulo 4, de 1 a 10, na versão NVI, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm de paixões que guerreiam contra você? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Olha, torna-se desnecessário explicar a passagem bíblica acima. É tão simples. Basta cada um contentar-se com o seu talento, com sua vida, com seu chamado e sua importância para o reino de Deus. Romanos 12, 3, 4 diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todas a mesma função. Simples, não? Deveria ser assim. Podemos evitar o desfecho apresentado nesse estudo. Podemos evitar a dor, lágrimas e a vergonha de um dia, ao sermos confrontados com a verdade, nos envergonharmos pelo nosso egoísmo. Outras duas lições preciosas. Primeira lição: Jacó não chorou. Interessante. Verso 29 diz: José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Gênesis 46, 29. Apesar da grande emoção do encontro com seu filho, Jacó não chorou. Os rabinos apresentam algumas explicações para o fato. Jacó verdadeiramente estava feliz, pois no versículo seguinte diz que poderia morrer em paz, pois viu seu filho. Me desculpe, deu uma engasgadinha. O que ocorre é que Jacó sabe da sua importância de líder, sabe qual é o plano de Deus
e mantenha uma postura firme, sabendo que aquele momento não pode ser marcado como início de algo novo, ainda que fosse, pois ainda estava em terras estrangeiras. Estar ali era uma contingência e não um fato consumado. Seria um tempo provisório, pois a unidade do povo precisaria ser mantida em sua terra, lá em Canaã. Deveria viver o povo de Deus. A segunda lição que é tirada é que Jacó obriga José a jurar que não enterrará seu corpo no Egito. Gênesis 37, 30 e 31. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu, farei como o senhor me pede. Mas Jacó insistiu, jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se apoiado no seu bordão. Jacó não somente aceita a palavra do seu filho, mas o faz jurar. É preciso ter certeza que a sua geração não se acomodará no Egito. Muitas vezes, por causa de uma necessidade, temos que sair da nossa Canaã e temos que ir ao Egito para buscar trabalho e nos acostumamos tanto com as iguarias dos faraós que não queremos mais voltar para a nossa cidade. Às vezes queremos ficar longe do nosso povo, da nossa família, como uma espécie de proteção. Ocorre que, biblicamente, a proteção está na família, conforme o Salmo 127 e o 128. E de acordo com o título da nossa lição, do nosso estudo, E se aproximou dos seus irmãos. Ezequiel 37, de 15 a 28, aqui vamos ler somente os versículos 15, 16 e 17. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, escreve num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-as numa única vara, para que se torne uma só em sua mão. O plano do eterno Deus é de uma só família. Hoje vivemos o tempo da restauração de todas as coisas. E isso tem a ver principalmente com a restauração das famílias. É tempo do reencontro de pais e filhos e pais. Conforme Malaquias 4, 5, 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E Efésios, finalizando Efésios 3, de 14 a 21, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Faço minha esta oração do apóstolo Paulo em favor de todos vocês, meus queridos filhos e discípulos. Deus os abençoe.